Olá, pessoal, bem-vindos ao Food Truck Cast, o podcast do Food Truck de sucesso. Hoje eu estou começando o primeiro episódio piloto, de uma série que vai trazer muitos casos reais de pessoas que conseguiram vencer todas as adversidades de entrar no mercado de food trucks, de ter uma geração de renda extra, de ter um negócio de gastronomia que era o sonho, ou viram uma oportunidade de mercado. Mas tem um aviso aqui. Muitas pessoas não passam nem sequer do primeiro ano. A competição é brutal, as pessoas muitas vezes não sabem todas as ferramentas que precisam utilizar, mas a gente está aqui para descomplicar, através de casos reais, com pessoas reais, que vão dizer como que venceram nesse mercado. E claro, antes de eu começar com meus convidados, eu quero apresentar para vocês isso aqui, que é o nosso guia prático, que vai contar um pouco da base teórica do que essas pessoas também utilizaram para vencer. Tá bom? Sem mais delongas, quero apresentar o Lucas e a Valesca, proprietários dos food trucks e lojas clandestinos Burgers. Obrigado por ter vindo até aqui e aceitado o convite. Obrigado, André. Obrigado, nós. Então, eu vou pegar aqui a minha colinha, para a gente não esquecer, porque a história de vocês tem bastante detalhe. É uma história que é muito interessante, porque ela passa por um sentimento de que precisamos fazer algo para melhorar de vida. Nós vamos tentar empreender, vamos confiar nas próprias forças, possibilidades, vontade de melhorar, mas que ela passa por altos e baixos, né? Então, eu quero ter aqui a primeira pergunta, o seguinte. Por que empreender? O que aconteceu na vida de vocês? Onde é que vocês estavam no momento que vocês decidiram que queriam empreender para ter mais? Já me pegou? A Vamos lá, gente estava no pior começar. momento, um dos piores momentos da nossa vida. Como a gente fez um resumo para vocês, né? Esse ano a gente completa 11 anos aqui no estado. Vocês são de onde? Viamão. A gente morava em Viamão, né? Rio Grande do Sul. Região metropolitana, de Porto Alegre. E lá eu era manicure, eu tinha uma bis e fazia unha a domicílio. E eu era técnico de telecom. Então, eu tinha minha vizinha e ia para os lugares, né? Já empreendia, mas na época nem se falava muito sobre empreender, assim, né? Tanto quanto se fala hoje em dia, né? De uma forma ou de outra, a gente já fazia isso e nem tinha noção, né? Eu decidi fazer isso... Eu já trabalhava com unha há um tempo atrás, depois trabalhava em concessionária e decidi que queria meio que ter o controle, né? Depois a gente sabe que empreender não é ter controle de nada, né? Mas... Aí um dia aconteceu um episódio familiar, não familiar, na verdade, que não vem ao caso, que acabou nos tirando o nosso chão, né? Então, hoje a gente vê, né, que na verdade era Deus já agindo e encaminhando a nossa vida, mas perdemos meio que tudo, assim, né? Uhum. E um dia eu tô fazendo unha de bis lá com a minha maleta e o Lucas me liga. E diz assim, ele é o rei do OLX, né? Então, tudo que tem no OLX para vender, o Lucas sabe. Tudo que... Preço de tudo, sabe tudo. Aí ele me ligou e disse, amor, vi uma pousada para alugar em Biguaçu, Santa Catarina. Vamos me conhecer? Daí eu lá, super ocupada, eu disse, tá, amor, depois a gente conversa sobre isso, né? Eu vou fazer a próxima unha. Esse foi por telefone? Isso, por telefone. E ele também nunca ligava, ele não é muito assim das tecnologias. Depois a gente vê, mas eu nem dei bola, nem cogitei assim de... Cheguei em casa e ele continuou. Amor, olha aqui, eu já falei com a mulher e ele não liga pra ninguém. Quem liga, quem resolve, quem faz sou eu. Ele fica ali, né, no bastidor, me enche na cabeça e quem liga sou eu. Daí ele disse, eu já liguei pra mulher, ela já me disse onde é, já me disse quanto fatura, já me disse tudo. E vamos lá conhecer. Era véspera de feriado, não vou me lembrar exatamente, mas era depois do carnaval, assim, né? Acho que até era 1º de maio. Não, foi em março. Bom, era véspera de um feriado. Aí eu liguei pra minha mãe e disse, o Lucas achou uma pousada, assim, assim e tal. Minha mãe também estava fazendo parte de minha mãe, meu irmão, minha família, né? Mas próxima desse episódio ruim que aconteceu.
E aí eu disse, vamos lá conhecer? Daí ela disse, vamos. Pegamos nosso Celtinha branco e viemos conhecer. Chegando aqui em Biguaçu, né? A gente nunca tinha vindo para Santa Catarina. Ficamos apaixonados, assim, pelo lugar, né? E pelo que a mulher nos vendeu. Mas nós não tínhamos o detalhe, né? Que era o dinheiro, que era muito caro. Era 9 mil reais por mês de aluguel. E aí tinha que dar 2 calções. E que ano era isso? 2015. 2015, 9 mil reais é dinheiro hoje para aluguel de qualquer lugar. Em 2015, muito mais. Sim. Era muito dinheiro, assim. E a gente, na verdade, nunca tinha pego esse dinheiro junto, né? O Lucas tinha... ouvido falar. Quantos anos tinha, Baiano? Eu tinha 20 anos atrás, 20. 25. 23? Tô com 34. Então, viemos e aí todo mundo gostou, minha mãe gostou também, e aí veio aquilo, meu Deus, nós precisamos dar um jeito. Nós tínhamos uma certeza de que nós iríamos vir. Como? Só Deus sabia. Aí começamos a arrecadar, né? Vendi minha bis, o pai do Lucas deu um pouquinho, meu tio me emprestou um pouquinho, assim a gente foi indo. Só que tinha o detalhe do calção, né? E aí eram 2 calções, e aí o Lucas conversando, a gente explicou nossa situação, que a gente tinha força de vontade, né? Então, nós nunca tínhamos feito nada, não sabia como funcionava nada, assim, de empresa, de hospedagem, de nada, nada, nada. Aí ela aceitou um calção só, era uma imobiliária em Palhoça. Ela aceitou um calção, então nós corremos atrás desses 9 mil reais, conseguimos. E deu o quê? Um mês, né? Em um mês a gente se mudou pra cá. Trocou de estado, andou 600 isso. quilômetros com a família toda e veio. Eu, o Lucas, a minha mãe, meu irmão mais novo e os 3 cachorros. Nós chegamos aqui podre de sujo de cachorro, de pelo, de tudo, né? Então, o que a mulher nos vendeu na época era uma pousada com 12 quartos, né? Tinham quartos melhores, quartos piores, e nos vendeu um faturamento de que no verão, né? Praia e tal, é próxima à praia. A gente brinca que é o oceano ali, né? Porque é uma prainha assim que não é muito para banho, mas hoje em dia tá até melhor, né? E chegamos lá, o que ela nos vendeu, que era tudo mobiliado, que tinha pousada, tinha casa pra gente morar embaixo, a cozinha ia ser a cozinha da pousada, que era uma cozinha industrial, tinha um restaurante, então nós vendemos tudo que nós tínhamos lá, o pouco de imóveis, tudo, e chegamos literalmente só com a roupa do corpo aqui. E 2 TV. E 2 TV. Uma que até tô dando um jeito de se desfazer dela já. Tá ajuda um tubão, um tubão que não tem jeito dele mandar embora. E chegando lá, nós chegamos, já era tarde, né, Baiano? Chegamos 11 horas, né? Nós chegamos lá e eles tinham tirado tudo de dentro da pousada. Não tinha casa mais. Da casa, no caso, né? A pousada tinha os quartos, né? Eram camas fixas, assim, a maioria. Mas a parte da casa não tinha nada, não tinha nem onde nós dormir. Aí aquilo já foi um baque, né? Mas então quer dizer que vocês alugaram para empreender no ramo de hospedagem, né? E aí quando chegou não tinha os móveis, por exemplo, não tinha o sofá da recepção, não tinha... O hotel tinha, mas o que eles nos venderam é que teria o hotel e a parte de baixo da recepção era a nossa casa, tinham 2 quartos, tinha uma salinha pequena, banheiro e tal, e a cozinha era da pousada. Então, tinha ar-condicionado, tinha, na verdade, o que a gente nem tinha, né? A gente não tinha ar-condicionado, não tinha nada, a gente tinha uma vida bem... A gente vivia muito bem, não podemos reclamar, mas era uma vida simples, né? Bem pro círculo que a gente conhecia, assim, né? Então, quando a gente chegou lá, não tinha nada, não tinha nem onde a gente dormir, porque os quartos eram pros hóspedes, né? Não eram pra gente dormir. Então, eu me lembro como se fosse hoje, eu olhei pro Lucas e pra minha mãe e falei assim, eu vou embora, não vou ficar aqui, né? Eu vou chorar um pouco, vocês vão se acostumando. Aí, a minha mãe me agarrou e disse assim, mas nós vamos pra onde? Nós não temos pra onde ir. E aquilo ali, parece assim que Deus deu um... Tipo assim, eu tô aqui, né? Aí não demorou muito, bateram na porta, que já era... Ninguém nos recepcionou no hotel, né? Na pousada. A gente chegou e foi abrindo as portas e foi conhecendo. Aí bateram e eram 2 casais de hóspedes. E aí a gente abriu, a gente não sabia nem quanto ia cobrar, a gente... Mas você sabia o que chega a gente? Não. Tinha, na verdade, uma mulher nos recepcionou mais cedo e foi embora. E essa mulher era a irmã do dono, né? Que
que meio que tinham dito pra ela sair, então ela tava meio revoltada, assim, né? Uhum. Com a gente mais ainda, né? Porque chegou uns pirralhos lá, né? Minha mãe. E aí a gente recebeu eles, né? E eu tava chorando, me lembro como se fosse agora, desesperada, assim, querendo ir embora, mas eu não tinha mais casa, não tinha nada, não tinha realmente pra onde ir, né? Uhum. Aí a gente pediu desculpa pra eles, né? Que a gente recém tinha chego, fazia poucas horas, que a gente tinha locado. A gente foi bem sincera, assim, com eles. Uhum. E eles se comoveram, assim, com a gente. Aí a gente disse pra eles, vocês escolhem onde vocês querem dormir. A gente abriu todos os quartos pra eles. Aí tinha uma parte de cima que era bem bonita, assim. Era mais arrumado, as camas e tal. E tinha uma parte de trás que eram os chalés. E nos chalés eram mais simples, assim, era bem úmido, né? Então, eu me lembro que a gente abria as portas e as baratas subiam, assim. E eu dizia, meu Deus do céu, vocês me desculpem, a gente chegou agora, né? Não sabia. Uhum. E foi acontecendo, né? Passamos essa noite, a gente teve 6 hóspedes, eu acho, né? O primeiro dia. E aí já tinha que fazer o café da manhã. E um detalhe, né? Que é o detalhe da vida, né? A falta de dinheiro. A gente chegou, a gente não tinha nada de dinheiro, porque tudo que a gente tinha, a gente Tinha deu 100 reais. no calção. Nós tínhamos 100 reais para dividir para nós 4, né? 25 reais para cada um. Se dividisse pelos cachorros ainda, dava menos ainda, né? Então, a gente fez o café da manhã com o que a gente tinha em casa. O que a gente tinha de farinha, minha mãe era confeiteira, né? Então, a gente se virou ali com o que a gente tinha e serviu o café para eles e a primeira hospedagem foi ali, né? Nem me lembro quanto a gente cobrou. A gente nem sabia direito, né? E no outro dia a gente foi descobrindo outras mentiras, né? Que a luz era muito barata, e na verdade a luz dava mais de 3 mil reais por mês, que a água era área rural, que era só uma taxa, na verdade dava 1.000 reais por mês. Aí tinha o motor, aí depois a gente ativou o motor. Várias coisas assim que eles nos venderam que a gente viu que era mentira, né? Então, as dificuldades de empreender já começaram logo de cara. De cara, Não deu assim. nem tempo de esfriar o carro. Quando chegaram, eu já estava ali esperando Não. por vocês. Aí, quando amanheceu, o Lucas tinha uns arquivos, assim, né? Daí o Lucas começou a olhar e eles falavam pra gente que na temporada vendia tanto, e nós chegamos lá e, tipo assim, vendia muito pouco na temporada. Eles falaram que tinha vendido 200 mil, eu acho, e, meu Deus, isso encheu nossos olhos, né? Sim, 200 mil com dinheiro. Aí Né? eu achei o livro do Caixa, isso era março, a gente veio pra cá. Em fevereiro, no livro do Caixa, falou que tinha vendido quase 30 mil reais. O aluguel era 9, mais café da manhã, mais tudo. 22 mil, né, amor? 21 mil e pouco. Aí, 22 mil reais não pagava nem o custo. Aí ela se bateu de desespero, né? De novo, né? E eu dizia, meu E Deus, queria ir como... queria ir embora. Aí, de novo, né, me veio a ficha de que a gente não tinha pra onde ir, né? Então, até depois de um tempo, resumindo bem, né? Senão a gente fica muito tempo, nós ficamos 1 ano e meio na pousada. E nesse 1 ano e meio, a gente sabia que o inverno era mais difícil, né? E então, que a gente precisava de algo pra manter mais Mas o vocês frio. passaram o inverno, então. Passamos 1 ano e meio. Aí, então, quer dizer, chegaram perto do verão, pegaram a pousada, operaram do jeito que deu, se adaptaram, fizeram Sim. acontecer. Chegou o inverno daquele ano, e aí vocês já viram que deve uma quebrada geral, assim, que tinha... E aí veio o próximo verão de novo, só que vocês já estavam pensando em como não passar tão mal No no inverno. inverno subsequente. No caso, no segundo ano que vocês já Sim. estavam aqui no estado de Santa Catarina, nessa pousada de Biguaçu, então aí pensei, não, esse inverno vai ser complicado. Sim. Então a gente precisa pensar em algo que a gente consiga sobreviver essa parte ali sem depender da pousada. E aí como é que vocês entenderam que qual ia ser essa solução? Como é que apareceu essa solução para vocês? Tava no auge os food trucks, né? Naquela época do doce. O Aerochurros era o que explodia. Era bonito de ver, né? Quilométrica. Porque a gente vivia no mercado, né? Porque a gente servia café da manhã. Uhum. E aí, então, todos os dias a gente ia pro mercado. E eu lembro que ele ia lá pro Shopping Ideal, né, amor? Eles abriam só uma portinha na praça de alimentação pro Aerochurros e a fila ia da porta dele até o outro lado do shopping, né? Uhum. Aí a gente brilhou nossos olhos, né? O food truck, porque era uma coisa relativamente barata. E aí aí a gente pegou uma empresa no meio do ano. Bem no inicinho. Que foi essa empresa que pagou as nossas contas. Eram 70 pessoas, né, mano? Só pra finalizar ali a parte da pousada, né? O primeiro aluguel a gente
pagou por Deus, sobrou R$ 179. A gente nunca pagou atrasado, a gente nunca deixou de pagar. Deus sempre encaminhou, né? E aí chegou o desespero, passou uns 3 meses, assim, 2 meses e pouco, e a gente não tinha o que fazer mais. E aí, quase todo dia a gente ia no mercado, porque a gente não conseguia fazer estoque, né? Porque não tinha dinheiro em caixa. Tinha que girar. Isso. Então, eu e o Lucas sempre saíamos para as compras e a minha mãe e meu irmão sempre ficavam na pousada, praticamente, né, cuidando. Era 24 horas, então a gente também revezava. Quem atendia de madrugada era atendimento direto, assim. Era beira de estrada. Beira de estrada. Então, o que a gente tinha de cliente era bastante caminhoneiro, mas teve a época da greve dos caminhoneiros, que a gente ficou bem quebrado também. E do nada surgiu um cara lá, falando que trabalhava numa empresa que ia fazer o Rodoanel, que é o contorno viário, e que precisava de um lugar para hospedar os operadores, né? E ele conversou com a minha mãe, e geralmente quem fazia esse trâmite era mais eu ali nessa parte mais burocrática que fui aprendendo, assim, né? Fui aprendendo literalmente no dia a dia, assim, emitir nota, o que precisava, o que não precisava, não tinha noção nenhuma, mas eu costumo dizer que a gente faz o que tiver que ser feito. Me dá 15 minutinhos, eu piloto até um avião, só me explicar direitinho e me falando depois o que tem que fazer, né? Então, a minha mãe disse desse cara, daí eu disse, meu Deus, mãe, esse cara é a nossa salvação. Eram 70 pessoas. Aí, só que ele não deu o número dele, não deu nada, só disse que dia tal ia aparecer lá. Era um dia 4. Era um domingo, eu acho, né? A gente falou ainda domingo. Ele disse, dia tal, a gente vai vir aqui para trazer o gestor, acho, da empresa, para ele conhecer, né? E ver, vocês já vão vendo quanto vocês fazem por hóspede pra gente com café da manhã, sem café da manhã e tal. E aí, a gente acabou ficando no último chalé, assim, da pousada, por causa dos nossos cachorros, né? Então, a gente fez um canil pra eles e ficava lá atrás com eles. E aí, começou a chegar o horário do cara dizer que ia vir, começou a chegar e nada. Nada. Aí, eu me lembro, nós tava deitada, assim, né, esperando Deus, realmente, né? E a minha mãe só gritou, Valesca, chegaram! A gente já saiu correndo para recepcionar eles, né? E aí, conseguimos fechar. E a gente trabalhou 8 meses com eles, né? Durante 8 meses, eles que faziam, a gente cobrou acho que R$ 40 por hóspede na época, com café da manhã, imagina. Depois a gente viu que era muito barato, né? Mas a gente precisava, né? Pegar ali eles. E eles ficaram um tempão, e depois foi diminuindo os hóspedes, foi para 40, foi para 30. Então, eles nos manteram até um pouco antes do verão, que foi o que a gente passou esse inverno, mas sabia que eles não iam durar muito tempo, né? Tanto que eles saíram dali, acho que ele trocou a empresa e depois eles alugaram uma casa, que eram menos hóspedes, né? Sim. E outro episódio que aconteceu também engraçado da pousada, que aí eu descobri o Booking, né? Que eu não sabia que existia Booking, Airbnb, nada. Aí uma amiga minha tinha uma pousada no Rosa que tinha alocado, e aí ela me disse do Booking. Eu disse, meu Deus, vou cadastrar, né? O Booking aqui. Aí cadastrei do nada, aparece uma reserva que para 40 pessoas, né? Do Uruguai. Aí no Booking a gente pedia 50% antes, eles depositaram 50% antes, nos deu uma boa salvada na época, né? E aí chegou o dia deles chegarem, a gente bem ansiosa, esperou eles, organizou tudo. E aí chegou o ônibus, quando o ônibus era em Biguaçu, né? A nossa pousada. E era na beira, assim, ali em Balneário São Miguel, sabe? Só que por algum motivo, que eu não sei te explicar, no Booking deu algum erro e apareceu que era em Canasvieiras. Nossa, é por causa da geolocalização. Aí eles chegaram lá e falaram, mas a gente... Onde é a praia? Onde é a praia? Aqui do outro lado da BR? Ele não, a gente veio para Canasvieiras. E eu disse, meu Deus do céu, vão achar que a gente deu um golpe deles, mas nunca na vida, né? Aí, tadinhos, depois a gente até ficou amigo, até tem no Facebook algum deles, e me lembro direitinho, ela pagou o restante, assim, em dinheiro, deu outra salvada também, e assim a gente foi se aprendendo ali, né? Então, apareceu isso do food truck, e o Lucas, na verdade, que sempre tá mapeando, assim, né? O que é pra correr atrás, né? E aí, essa primeira temporada nos deu um lucro, sobrou, assim, R$ 24 mil, né? E aí, começamos a procurar um trailer com o valor que a gente tinha, né? Mas aí, entre essa parte de vocês conseguirem que viessem pessoas, hóspedes, recursos, vocês também
procuraram um lugar para conseguir ter mais exposição do trabalho da pousada, né? Mas qual janela de tempo foi que vocês, nessa hora, olhou para a fila do Aerochurros e vocês disseram assim, talvez isso seja uma coisa para nós fazer? Em qual momento que isso aconteceu? Foi no verão, né? Deu um ano, mais ou menos. Porque o inverno foi bem difícil. E aí a gente tinha aquela empresa lá. E aí a gente pensou, e se essa empresa sai? Se a empresa sair, a gente não consegue pagar 9 mil reais de aluguel na pousada, né? A água a luz que ela disse que era a taxa de Só 400 reais, vinha 3.900 a luz. Então o custo era muito alto. Aí a gente disse, vamos comprar alguma coisa, um trailer pra gente ajudar nas contas da pousada. Então, no começo, o food truck era para complementar a renda para poder manter o que era o negócio principal. E depois ele começou a pagar o aluguel da pousada. Aí a gente falou com o dono para baixar aluguel, essas coisas. Ele baixou um tempo. Baixou um tempo, mas aí a gente viu que não estava valendo a pena, porque o que a gente ganhava no food truck, a gente alugava 2 casas pra gente morar e não gastava nem metade dos 9 mil reais, né? Nem aquele valor de luz. E é interessante isso porque muitos negócios eles quebram por causa da sazonalidade. Porque local que depende de turismo, ou por exemplo, tem cidades que se programam em várias épocas do ano para determinado tipo de festas. Né? Inclusive, a gente vê muitos food trucks, né, participando de eventos em cidades próximas, até a região em que atua, sai da sua cidade e vai até lá, porque tem a sazonalidade, né? A gente sabe que lá naquele dia, em março, vai ter uma grande festa. E aí o pessoal sai, às vezes, das cidades vizinhas para ir trabalhar naquela festa, porque vai receber muita gente, né? No caso do turismo e hospedagem é a mesma coisa. As cidades que têm muitas praias acabam melhorando esse movimento no verão, mas depois dá uma esvaziada, uma morrida, como se diz, né? Muito grande. E aí, mas quando vocês pegaram esse food truck, assim, ele foi novo, vocês mandaram fazer, vocês viram ele em algum lugar, como é? Foi na OLX, mesmo que ele estava ali, que você estava procurando um que fosse dentro do orçamento de vocês, como é que foi isso? A gente nunca comprou nada novo, né, amor, de food truck, de nada, né? É sempre Marketplace, né, ou OLX. E sempre bem garimpadinho ali pra... Nós achamos esse trailer na Lagoa, o Lucas achou, fomos lá ver, de 2 meninas. É até interessante falar, né, que o nosso nome não é nosso hoje porque a gente abraçou, né, mas esse trailer era Clandestina Burger, que eram 2 meninas. Tinha uma mídia visual da Frida Kahlo e tal, então era nessa vibe. E aí a gente queria fazer churros, a gente não ia fazer... Porque vocês se inspiraram naquele fenômeno porque da época. Porque estava surgindo mais, já tinham Aerochurros e estavam surgindo mais outros doces, outros churros, e a gente disse, isso é um negócio que o que hoje é o hambúrguer, que todo mundo que abre um hambúrguer, naquela época era o doce, né? Era o churros, era o sorvete também, tinha sorvete. Sim. É o sorvete da sorte, né? O sorvete da sorte veio depois, eu acho, né? Não, já tinha também, que era coloridinho. Aí a gente foi e o trailer estava montado para hambúrguer. Fechamos o negócio com ela, quanto a gente pagou? 24 mil reais. De lá saí eu desesperada de novo. Meu Deus, como é que eu vou pagar as contas esse mês? Não me deu dias, né? Com um dinheirinho, eu falei para ele assim... Mas não foi uma compra de impulso. Vocês compraram já pensando que aquele ali ia ser um novo negócio que vocês iam desenvolver. Sim. Era o que ia nos manter, a gente pensava, né? E realmente foi, né, mano? Aí, nós ainda estávamos na pousada. Enquanto a gente comprou o trailer, a gente ficou mais uns 8 meses na pousada, né? Sim. Mais ou menos. A gente levou um tempo para abrir, a gente mandou fazer uniforme. E aí, a gente decidiu fazer hambúrguer, porque já estava montado para hambúrguer. As meninas nos falaram umas dicas bem breves, assim, na hora que a gente comprou, né? E... um evento que a gente foi da Beira-Mar, que época que tinha eventos bem grandes, lembra que se falavam que se vendia, meu Deus, 40 mil reais, assim, que na época era muito dinheiro. Ainda é, né? Bastante. Era 10 mil por dia na época. Mas né? na época era muito, porque o ticket era mais baixo, né? Então a gente foi comer um hambúrguer, que era o Soul Sight. Até eu não sei se eles ainda estão, eu queria acho até... que tem restaurante, mas não sei se é o mesmo nome. Salada, né? E eles tinham um hambúrguer com cebola caramelizada, a gente nunca tinha comido hambúrguer, a gente comeu o hambúrguer deles e... pedimos um para dividir, porque na época também não era muito barato. Era 23 ou 28 reais, né? Que era, pra nós já era bastante dinheiro. Assim. Aí a gente comeu no carro, assim, eu me lembro que a gente comeu e se apaixonou, assim. Foi uma coisa... a maionese deles, a cebola, a gente ficou apaixonado, assim.
Isso até antes de comprar o trailer, né? Aí... A gente pediu um pra dividir, porque era caro, e saiu do carro e foi lá pegar outro, né? Aí levamos um pra mãe e pro meu irmão também, provaram. Já não era mais gasto, virou investimento. Sim. Aí compramos o trailer, decidimos que íamos fazer hambúrguer e só mudamos o nome pra como a gente era uma família, né? Clandestinos Burger. Então, até hoje é a mesma logo, é a mesma pessoa que fez a nossa bandeirinha, é um cartãozinho dobrado, é a mesma pessoa que faz ainda, então a gente tem muito esse apego, né? E começamos a fazer hambúrguer. Fizemos os testes na cozinha da pousada e eu me lembro como se fosse hoje. A gente deu a primeira mordida e disse assim, meu Deus, tá muito bom. Tipo assim, vai mudar, né, nossa vida, assim. Não, e é interessante isso porque, na verdade, vocês... pelo que eu entendi, o Lucas, ele olhou uma oportunidade de negócio, ele notou isso, porque o empreendedor tem que ter esse olho para a oportunidade, né? Então, quer dizer, tu estava fazendo a tua rotina do dia a dia, indo fazer as compras, repondo, para se preparar para atender o trabalho que já estava na mão. Mas tu já estava olhando uma outra oportunidade que talvez pudesse ser para vocês, né? Aí, quando chegou a hora que finalmente vocês trabalharam aquele período, aproveitaram a safra, como se diz, e aí tinha um recurso a mais, vocês pensaram assim, não vou ficar com esse dinheiro aqui para gastar ele aos pouquinhos no inverno, eu vou tentar investir esse dinheiro e trazer talvez uma nova renda aqui para cá para me ajudar nesse período difícil. Então acharam um equipamento que cabia dentro do orçamento que vocês tinham, né? E só que antes vocês já tinham outra referência, né? Tinham a referência do potencial de venda para um produto que realmente tinha caído no gosto do público e tinham tido uma outra referência sobre a questão do hambúrguer em si, que foi o Soulside. Eu ouvi falar deles também quando eu iniciei, né? Lá 10 anos atrás. E aí é interessante falar, porque uma coisa, como eu conheço vocês há bastante tempo já, é o posicionamento de vocês em relação a preço e essa coisa de sempre salientar o quanto o hambúrguer de vocês tem um processo interessante de ser feito, né? Desde a tradição da receita, né? O tamanho e a certeza que vocês estão oferecendo a melhor experiência, né? Ele também tem essa referência do Soulside, porque R$28 lá pro meados de 2000 é grana. Eu me lembro que a gente achou muito caro na época. E tem gente que vende hambúrguer a R$28 hoje. Sim. 10 anos depois, 12 anos depois. Não sei como consegue. A gente fica bem intrigado, porque é difícil realmente, tá tudo muito caro assim, né? Sim, e aí então, com essas referências, vocês já tinham mais ou menos um norte. Então, compraram um trailer, ele já estava formatado para um tipo de negócio, vocês aproveitaram as referências que vocês tinham de o quanto, o que eu acho que pode dar, porque tinha visto o Aeroshoes, já tinham também visto o quanto que poderia impactar bem a vida das pessoas com um produto bem feito. Vocês fizeram e aproveitaram esse ambiente de família para testar o produto em casa antes, e na hora que deu a primeira mordida, veio não só a coisa matemática, mas também veio o sentimento de que aquilo ali estava do jeito hoje certo. Para pensar, tipo assim, aquela mordida eu me lembro como se fosse hoje, sabe? Tipo, vai mudar. Tipo, é isso que vai mudar a nossa vida. E aí eu tô vendo aqui o seguinte, de lá para cá, vocês tiveram que desenvolver muita coisa, né? Porque vocês, se eu não estou enganado, me corrijam, nesses anos vocês chegaram a ter 3 food trucks? A gente teve 5 lojas e 2 trucks. 2 trucks. 2 trucks? E se aventuraram também em outros ramos também, né? Sim. Porque vocês tiveram também, se eu não estou enganado, um food truck de sorvete e tiveram um food park também. Sim. E tudo isso era ancorado em cima da experiência do Clandestinos. Sim. Pizza também a gente fez. Pizza também teve também. A gente já teve 5 lojas abertas ao mesmo tempo, e aí, entre isso, a gente já abriu em vários food parks, né, mano? Abriu, o que dava certo ficava, o que não dava, encerrava. A gente sempre foi muito matemático, assim. Até um modo meio... Às vezes as pessoas acham... Não é grosseiro, mas a gente sempre tenta ver o que é bom pra gente. Pra empresa de vocês. Óbvio que isso não hoje, né? A gente já trabalhou... A gente costumava dizer, tem gente, a gente vai. Mas não foi do nada que a gente começou a escolher, né? Aonde que a gente ia trabalhar, o que a gente ia fazer, né? A gente fazia o que tivesse que ser feito, menos o que é ilícito, né? E prostituição. O resto, o que onde tinha gente, balada, a gente já subiu para trabalhar em tudo que é lugar, assim. Então, sempre buscamos...
Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês que é importante para quem acho que está ouvindo a gente aqui ou assistindo, que é o seguinte. Então, de tantos produtos, serviços que vocês já fizeram, profissões que já exerceram, para mim está claro que o Clandestinos foi o que entregou mais em relação àquilo que vocês esperavam de qualquer negócio ou trabalho que vocês já fizeram, correto? Mas dentro disso tem um produto, né? Que vocês entregaram, que pelo que eu entendi, teve pizza, teve o sorvete, mas o hambúrguer foi sempre aquele que fez sentido para os clientes de vocês e que entregou, né, o resultado que vocês mais acharam interessante para termos de vendas, termos de faturamento, até para sustentar o crescimento que vocês tiveram, porque para começar com um, e depois, como você falou, a gente teve 5 lojas, teve 2 food trucks, trabalhou, né? Eu falo isso porque quando eu desenvolvi esse livro aqui, do Sonho na Realidade, que eu vou dar, esse aqui é de vocês, tá? Eu vou dar para vocês de agradecimento por terem vindo. Eu falo aqui, tem um capítulo específico sobre testar o produto, como vocês fizeram em família mesmo, desenvolver o produto, testar, chamar a família, chamar amigos e realmente pegar um feedback para ver se isso faz sentido. A questão da precificação, porque tu acabou de dizer assim, eu não sei como eles conseguem, né? Então a gente ensina a precificar aqui, ficha técnica e tudo mais, mas também fala do produto campeão. Porque o que acontece? Imagina, eu também tenho food truck de sorvetes, Capitão Sorvete, vocês sabem, a gente conhece, a gente troca muito produto, né, quando a gente tem a oportunidade de se encontrar, mas a gente teve que desenvolver o produto ao longo dos anos, e teve produtos que a gente tentou trazer e abandonou, mas teve coisas que a gente mantém, assim como vocês, há 10 anos, porque é o que os clientes querem. É o produto que é o que mais vende, a espinha dorsal da empresa. Né? Então, a gente já tentou outras coisas também e aconteceu a mesma coisa. Então, acho que a mensagem que a gente está vendo aqui, que está ecoando, é que a gente tem que ter um produto campeão, e mais do que isso, um produto que entregue a identidade da nossa empresa, do nosso food truck de cara. Né? Eu acho que para vocês, meu preferido é o Top Clan, né? Vou dizer o nome do produto, é o Top Clan, eu acho meu preferido, né? E eu acredito que para muitos, né, o nosso Capitão Shake de Oreo é o que mais tem fama marca, por aí, né? Marca as pessoas. Sempre tem um, né? Isso que é legal. O pessoal gosta mais. E aproveitando esse gancho, que você falou de evento também, que antigamente se falava que ganhava 10 mil por dia e tudo, a gente sabe que hoje mudou essa realidade, é bem difícil a gente emplacar, não é que não aconteça, acontece, mas como que vocês equilibraram esse trabalho? Porque vocês disseram que saíram da pousada, pegaram o trailer, e aí como é que vocês começaram a trabalhar? Aonde que vocês botaram esse trailer a trabalhar no começo? E como é que ele foi avançando no faturamento? Nós ainda na pousada abrimos o trailer, né? Uhum. Então a gente foi procurar algum ponto que a gente pudesse estacionar todo dia e tirar, porque a gente tinha essa disponibilidade, né? Uhum. E aí a gente, em Biguaçu, a pousada era em Biguaçu, a gente achou no centro de Biguaçu, perto do Angelone, tinha uma clínica dentária, que é o Dr. Nelson, que ele nos abraçou, assim, deixou a gente colocar lá e nunca nos cobrou um centavo, assim. Até hoje, assim, ele que foi a pessoa que de início, assim, porque a gente não conhecia ninguém, né? A gente chegou aqui, a gente parecia, assim, que tinha nascido de novo, porque não dava oi pra ninguém na rua, não sabia lugar de nada. A primeira vez que a gente veio na ilha, a gente deu 4 voltas para conseguir sair da ilha, porque a gente não conseguia sair, o Lucas só ficava dando a volta. Então foi tudo assim, bem de grão em grão, né? Então fomos pro Dr. Nelson e lá nós abrimos todos os dias de noite e tirávamos. E aí a pousada começou a ficar muito, muito ruim. Decidimos sair da pousada. Então, o que era o nosso extra virou uma renda... E nós morávamos todos juntos, né? O que era o nosso extra virou uma renda única para 2 casas, porque a minha mãe e meu irmão foram morar numa casa e eu, o Lucas e nossos cachorros fomos para outra. Então, ali veio o segundo pega para acabar, assim, porque a gente passou muito trabalho daí. Foi uma escolha realmente de querer fazer isso. Hoje a gente vê, né? Até postei essa semana ainda que o segredo é não ter plano B. A gente nunca pensou em parar. Nunca. Foi muito difícil. Eu voltei a trabalhar, fazer unha no centro de Biguaçu. Saía do salão, ia de noite abrir o trailer. O Lucas, muitas vezes eu ficava aqui sozinha. E ele ia para Porto Alegre fazer extra com o nosso compadre e voltava para conseguir pagar aluguel, para conseguir nos manter. Foi muito difícil mesmo, assim. E onde o dinheiro estava?
E onde, até então, a gente só ia ali em Biguaçu. Porque a gente tinha um trailer, né? E a gente tinha carro para carregar, nem me lembro. Tinha? Então tinha. Não me lembro direito. Sim, não, eu digo assim, para ir longe. Sim, era forte, né? Nós tínhamos mesmo, ficamos anos, Então, aí a gente foi fazer a nossa primeira temporada depois de Biguaçu, que foi na Guarda. Aí, a Guarda foi a nossa primeira virada de chave, assim. Food Park de praia? Não, a gente alugou um terreno. Um pedaço do terreno, botou o truck na frente. Botou na frente e... Banquinho de plástico que beliscava a bunda dos clientes, coitados, de biquíni. Pra aproveitar a sazonalidade que vocês já sabiam verão. que acontecia no verão, até por conta da experiência com a pousada, né? E foi, assim, transformador. A gente não sabia trabalhar. A gente vendia 10 lanches por dia, né, Baiano? 15. Em Biguaçu. Era assim. O primeiro dia vendeu R$189. Eu me lembro do primeiro cliente até hoje. Ele é... conhecido, assim, acho que até agora lá de Biguaçu, trabalha em construtora, não é? Alguma coisa assim. Me lembro dele, ele foi nosso primeiro cliente e ali era pouca coisa. Então, a gente foi pra Guarda, muito endividados, assim, bastante trabalho, realmente, esse ano foi muito difícil e foi uma virada de chave. A gente tinha tanto movimento e a gente não sabia trabalhar. Eu fritava bacon na hora, a gente tinha uma chapa pequena, vendia batata junto. Era 4, o trailer não era muito grande. A gente não tinha dinheiro, então a gente só conseguiu comprar essas banquetinhas de plástico, sabe? Que com o tempo vai rachando, os clientes sentavam e quando eles levantavam, beliscava a bunda deles. Era bem... Eles esperavam 2 horas. 2 horas para comer. Não tinha muito espaço, eles sentavam no... A gente chama de cordão, né? No meio-fio. No meio-fio, onde dava. Sentavam no meio-fio e esperavam, às vezes, 2 horas para comer. Vinham da Pinheira, vinham de todos os lugares. Foi bem transformador, assim. E do nosso lado tinha um trailer de pizza em cone, que eles, infelizmente, não tiveram muito movimento e a gente acabou ocupando até as mesas dele. A gente, pode sentar ali, os clientes diziam, então pergunta para eles, mas pelo menos compra o refri ali, a gente dizia, né? Claro. E no final a gente era já amigo e ele já é. estava acostumado. Eles davam risada, assim, pode sentar. Eles são bem manezinhos, pode sentar, senta aí, não sei o quê. Então aquilo ali conseguimos nos dar um upzinho, né? Dar uma respirada, aquela respirada que dá um acalento no coração. Conseguimos pagar as contas atrasadas, né? E aí veio o segundo ano. E aí eu me lembro, o Lucas me olhou e disse, nós vamos comprar esse trailer deles, do pessoal do lado. Cone, Aí eu dizia, como tu é doido? Nós só pagamos as contas, não tem dinheiro. Sempre assim. E era um trailer que eles tinham pago na época 45 mil reais, né? Era. Ainda bem caro. Pra nós também era uma fábrica que fazia as coisas com acabamento bem bom. Que é o trailer que a gente tem até hoje. 10 anos, a gente se tocou ontem que a gente tem esse trailer há 10 anos. Então aí surgiu, mas o Lucas só falou isso pra mim, nós vamos comprar esse trailer deles. E aí passou alguns meses, a gente fez amizade, começamos a conviver e tal, e eles viram que aquilo ali não era pra eles, porque realmente é isso, né? É pra algumas pessoas e tá tudo certo não ser pra outras, né? Porque tem que abdicar da tua vida social, muitas vezes, né? Natal, Ano Novo, as pessoas não querem estar trabalhando. A gente até agora ainda... ano retrasado, fez temporada. Trabalhamos até às 6 da manhã, com meu filho lá dormindo numa cadeira, né? Então, são escolhas, né? E eles viram que isso não era para eles. E decidiram vender. Só que precisava do dinheiro e nós não tinha, né? Então, um dia, no aniversário da minha mãe, a gente fez um churrasco e eles estavam lá e bebemos bastante. E aí, o Lucas olhou para ele e disse, eu te compro esse teu trailer. R$2.000 por mês e te pago o resto na temporada. E aí ele ficou meio pensativo, né? Eles te vendo. Mas nós estávamos aqui, né? Eles te vendo. Mas Aí eu disse, ligado, então eu te compro. E isso era... Faltava 7 meses pra dezembro. Aí eu disse, quanto tu quer? Aí ele, 40 mil reais. Aí eu disse, tá, então eu te pago 2 mil por mês. E eu sabia que na temporada vendia, né? Janeiro eu te pago metade do que faltar e fevereiro a outra metade. Ia faltar 26 mil, 13. E aí ele, tá, vamos ver, não sei o quê. E passou, ficou assim, passou uma semana. Aí eu chamei ele um dia. Ele me chamou e disse, tá, e aí, tu vai comprar o meu trailer? E nós ali agoniados, meu Deus, será que é verdade? Eles vão querer fazer isso, né? E aí eu disse, bota certo uma aguinha pra mim. Eu disse pra ele, cara, eu não sabia que tu lembrava ainda, porque a gente tava tudo bebendo, né? Ele disse, não, eu lembro sim, vou falar com o meu sócio, com o Thiago, né, era o sócio dele. Vou falar com o meu sócio e aí a gente vê, aí a gente se marcou de se encontrar de novo. Fizemos um contratinho, aperto de mão. E pagamos pra ele R$2.000, chegou janeiro, a gente pagou os 26 mil reais juntos. Aí a gente foi pro Rosa. Numa parcela só, né? Graças a Deus. A gente foi pro Rosa,
a segunda temporada. Do nada surgiu uma amiga minha, o marido dela trabalhava com vidros, e aí ele já conhecia todo mundo no Rosa. E ele disse, tem um lugar para vocês virem no verão no Rosa. Porque nós tínhamos 2 trailers, a minha mãe iria pra Guarda e a gente iria pro Rosa, né? Já estava expandindo. Isso, E aí, no meio disso, a gente já fazia evento, fazia tudo que tinha que fazer, porque tinha que pagar os 2.000 por mês, né? Sem ter renda, a gente tinha que pagar e pagava todo o resto, aluguel de casa e tal. Então, a gente foi pro Rosa, por Deus também, assim, fomos lá, negociamos com ele, a gente sempre deu a real com quem a gente trabalha, assim, ó. Eu vou te dar tanto, porque eu acho que se acontecer uma merda muito grande, com isso aqui eu vou conseguir me virar. A gente sempre deu o passo maior que a perna, mas nunca com sem vergonhice, né? Sempre tentando cumprir, assim. Sim, sabiam que testar a habilidade de vocês naquele momento, mas sempre com o intuito de fazer dar certo, de cumprir o combinado. Isso, sempre o máximo, né, para cumprir o combinado. Então fomos pro Rosa e o Rosa foi outra virada de chave, assim, que foi muito especial, assim. A gente vendeu muito, muito mesmo, assim. A gente já tinha um pouco mais de experiência. A gente já tava fazendo evento. Porque a gente, no meio do ano, a gente comprou o truck, esse outro. A gente fez até um RD daí, eu acho. O irmão dela e a mãe dela ficaram no ponto fixo em Biguaçu e a gente, vamos desbravar, vamos sair a fazer evento, né? Então vocês aproveitaram que expandiram, vocês tinham ainda a família que trabalhava toda junto no Clandestinos, sim. E aí mantiveram aquela renda estável, que era do ponto fixo, que já tinha a clientela de vocês, e foram buscar, então, nos eventos, um aumento de capital, injeção de caixa, né, um aumento de faturamento ali. E aí foi isso, nessa época dos eventos, que ajudou você a ter mais confiança para chegar com uma melhor saúde financeira lá na temporada, para aquele dinheiro que ia vir a mais da sazonalidade fosse sobrar ou não? Evento é instabilidade, né? O nosso dilema é, tu ganha num para perder no outro. Porque hoje em dia a gente consegue ainda ver potencial em mais alguns e fazer ainda os não tão ruins, né? Escolher um pouquinho onde tu vai, porque antigamente a gente ganhava dinheiro num evento, pagava umas continhas, o que sobrava a gente gastava no outro, porque estoque gasta, né? Tudo gasta. A gente sempre ia tudo justinho. Nós chegamos no Rosa, de novo, apertado, daquele jeito. Mas devendo menos? Devendo menos, eu acho. Menos. Então quer dizer já que... tava pagando os 2.000 por mês? Sim. Então quer dizer que assim, mesmo sendo difícil, vocês já estavam cada vez com uma situação mais saudável ano após ano. Sim. O problema é que no início tu pega tudo que aparece, né? Então a gente pegava tudo que aparecia. Então quando tu pega tudo que aparece, de 10 eventos, 2 são bons. E às vezes aqueles 8 te tiram todo o lucro desses 2. Mas tu tá vivendo no meio, né? E se tu empatar nos 8 e ganhar em 2, também tá bom. Quando tu tá no início, né? Por isso que a gente passou bastante trabalho, assim. E lá no Rosa foi assim... Hoje em dia a gente até costuma dizer que não tem mais temporadas assim, que parece que estão diminuindo, né? Porque a gente era 2 zumbis, assim. Um detalhe que aconteceu nessa temporada, como a gente estava um pouquinho mais estabilizado e tinha 2 trailers, a gente viu uma necessidade de ter a nossa vida, assim, como casal, financeiramente também, né? Então sentamos nós, meu irmão, minha mãe, e decidimos, bom, vocês ficam com um trailer, com um ponto fixo já, e eu e o Lucas vamos viver o mundão aí, se virar no que tinha, né? Nesse momento, então vocês escolheram um modelo de negócio. Isso. Deixamos a minha mãe com a guarda e com o trailer e fomos eu e o Lucas pro Rosa. Até a primeira vez do Rosa foi eles que foram. O nosso combinado foi, tipo, vamos trabalhar no inverno tudo junto, vai ser tudo um caixa só. O evento e o Ibiguaçu. Claro. E quando chegar na temporada, a gente sabia que dava dinheiro, cada um faz a sua temporada e a gente consegue se separar naquele momento, que foi o que a gente fez daí. Aí quando a gente conseguiu a temporada no Rosa, a gente parou, sentou e conversou e falou, a gente vai fazer, cada um faz a sua temporada e depois da temporada a gente, cada um por si e Deus financeiramente, por todos, né? assim, né? Vive sua vida, né? Então, o Rosa, a gente começou a ter um movimento que a gente nunca tinha trabalhado com isso, assim. A gente parava de atender às vezes 6 da manhã, a gente ia e voltava todo dia pro Rosa, né? A gente morava em Palhoça. Ia todo dia e voltava. Chegava em casa às 7. 6, 7 na hora. 9 horas a gente acordava, porque não tinha dinheiro para fazer muito estoque. Produzia de novo, a gente não tinha equipamento de produção, não tinha nada. Era no braço, amassava na mão, na bacia, fazia os hambúrguer, pesava, cebola, barbecue, tudo. E 6 horas, a gente chegava às 6h30, né, amor? Já assim, ó, eu me lembro que eu dormia 10 minutos do carro quando eu não tinha que ir fechando caixinha.
né? Porque chegava lá, André era tão, assim, Tinha especial, fila na tinha fila esperando a gente pra comer. A gente ficou conhecidaço. Todos os donos de pousada mandavam os clientes comer com a gente, porque eles gostavam do lanche, sabe? Foi muito especial, assim. Legal. Tinha 2 hambúrguer no Food Park, e o outro hambúrguer Infelizmente, sempre todo ano trocava, porque era mais difícil. Assim, eles nos abraçaram, sabe? Lá foi outra virada de chave, né? A gente ficou 4 temporadas lá, né? 3 ou 4. Mas foi diminuindo, assim. A primeira que foi a mais... A maioria dos trucks fechava 11 horas da manhã, 11 horas da noite. A gente ficava até 2 horas da manhã atendendo. Vendendo. Só nós aberto no parque. E nesse primeiro ano de eventos ali que tu fala, assim, que foi 10 eventos, 2 eram bons e os outros 8 era mais ou menos, era ruim. Nesse primeiro ano, vocês conseguiram emplacar algum evento realmente muito bom? Então, o nosso primeiro evento pra nós foi muito bom, né, amor? Porque a gente, né? Sim, não sabia. Nos chamaram, tipo, hoje de manhã que eu preciso de um food truck onde que era? Quem nos chamou? Não lembro. Era o nosso primeiro Rio evento. do Sul. Rio do Sul. Nossa. Com esse trailer. Tem um foi evento pra Estrada Longe, A gente já então. foi pra Taió, Agrolândia, sim, pra tudo. tudo que é lugar. Pra Porto Porto Alegre, Alegre. Novo Hamburgo. Aí a pessoa falou pra ela, eu tenho um evento aqui, e ela, quando começa? Amanhã, às 4 horas da tarde, né, amor? E nós não tinha nada. E a gente não tinha estoque, nada, não tinha produção, nada. não tinha nada. Aí eu lembro que a gente fez 500 hambúrguer, pediu 500 pães. Botamos E a o gente não tinha trailer dentro freezer do freezer. a gente não tinha freezer dentro do truck, a gente tinha um freezer do tamanho dessa mesa aqui, ó. A gente botou aquele freezer dentro do truck, no corredor do truck, assim, ó, tem até a foto ali pra ver, pra comprovar. Botou o freezer dentro do truck, cheio de hambúrguer. Tu pensa, 3 dias de evento. A gente chegou lá, era 5 horas da tarde, o evento já tava acontecendo, rolando, era às 4. nós estacionando. Cara, a gente Todo abriu dia a gente tinha que tirar o freezer pra trabalhar. porque a gente tinha a gente medo, tinha né? medo, né? Imagina se me levam uns 500 hambúrguer ali. Eu não tenho dinheiro nem pra pagar. Claro. E aí foi um menino fazer extra com a gente, porque só foi nós dois. E até hoje a gente ainda tem ele também, assim, no Face, nas redes e conversa. Porque ele também viu, assim, que a gente era meio novato, assim, no ramo, né? E ele trabalhava numa loja de equipamento. A mãe dele, na verdade. E aí, nesse evento, a gente não tinha... Eu me lembro que tinha um caminhão que era muito bonito. E foi... Eles vendiam muito, muito, muito. E eles tinham muito estoque, muito tudo. E aí, ele olhou pra nós, bem querido, e disse assim... Vocês têm que botar uma broiler aí pra vocês. Pra não passar tanto trabalho com chapa. E aí, a gente começou a trocar equipamento também. Compramos bacon no mercado e cortava, né, amor? E pagamos caríssimo porque não tinha estoque e A tal. gente picava o bacon todinho na mão porque não tinha dinheiro. É. Pra... Então quer dizer que vocês também sempre tiveram essa disposição para além de buscar a oportunidade, de trabalhar, pagar o preço, né? Como tu falou, voltando um pouquinho atrás, que tem que estar disposto a pagar o preço. Né? Não é para todo mundo que tem a resiliência emocional para aguentar o sofrimento. Porque existe sofrimento, a gente não pode dizer que não tem porque foi sofrido, né? Muito. Acho que para todo mundo hoje que construiu, que saiu do zero, ou até menos que o zero, porque vocês começaram, na verdade, porque tinham dívidas, né? Que pagavam um negócio que não era saudável, que tinha tirado de um lugar para botar no outro, né? Claro que vocês fizeram um movimento correto de esse negócio aqui tá matando o outro, que pode ser promissor, eu vou largar ele, né? Mas também aproveitaram as experiências e também os conhecimentos que vieram através de outras pessoas, né? Através desse conselho, você precisa de um charbroiler para poder melhorar a produção do hambúrguer, que é um calcanhar de Aquiles de qualquer hamburgueria, né? Porque tem que ficar pronto e às vezes os caras selam muito antes e aí vem aquela carne seca ou ela vem estranha, né? As pessoas percebem a diferença, né? Mas eu queria avançar um pouquinho aqui, porque nosso tempo é finito, infelizmente, eu queria saber mais, mas eu queria perguntar uma coisa que é muito importante, assim, ó. A gente sabe que evento dá dinheiro quando dá certo e dá prejuízo quando dá errado. E nós temos o cenário da loja fixa que vocês têm e que também tem isso, né? Tem um custo grande, né? Um custo operacional, as despesas, e ela tem que ter como se pagar. Então, como é que vocês fizeram essa avaliação do ponto, avaliação do público e do produto campeão de vocês nesses pontos fixos? Sendo bem sincera, André, a gente não tem avaliação, assim, né? Parece assim, hoje, né, depois desses anos, a gente tem uma noção das coisas, mas parece que Deus foi desenhando, né, amor? É a oportunidade. As oportunidades foram surgindo para nós e a gente não deixa cavalo passar, a gente sobe em cima e vai, assim. Então, surgiu uma oportunidade
de ficar um mês em um food park da Palhoça. A gente não queria food park, porque o evento te dá uma... Como é que qual a palavra? Ela te dá uma... Um retorno melhor? Um dinheiro junto, né? Uma ilusão de que tu tá fazendo muito dinheiro, mais, né? Ganha mais. É ilusão a palavra. Então surgiu de ficar um mês e a gente não tinha evento nesse mês, fomos para esse food park em Palhoça, que é o Vila Barão, que hoje em dia mudou o nome, não é mais a mesma gestão. E ali a gente começou a vender todo dia bem. E aí a gente olhava e dizia, meu Deus, todo dia vende R$1.000. A gente Então, vai ficar rico? a gente vai ficar rico. Corta para nós aqui ainda, né? Naquela época ainda era dinheiro, R$1.000, meu Deus, Sim. era dinheiro. Aí a gente, para 30 dias, a gente ficou 4 anos lá. Então, a gente viu, começamos a analisar, daí que veio, né, o cenário de que a gente tinha que fazer eventos, mas que o que nos mantia realmente estáveis era o ponto fixo. E Então- a gente entrou depois do Society lá. O Society era daquele food park, aí entrou um outro hambúrguer, ficou poucos meses, e a gente entrou Então depois vocês deles. mesclaram a estabilidade de um ponto comprovado, que dava uma previsibilidade de faturamento, ao mesmo tempo que vocês injetavam recurso na empresa através da participação em eventos. Isso. Aí a loja dava uma segurança e os eventos injetavam essa grana para vocês poderem fazer o a mais, Aí né? depois de um tempo a gente começou, trabalhamos muito tempo sozinhos ali, aí depois contratamos uma pessoa, e aí contratamos outra, e aí a gente começou a mesclar eventos e o parque, né? Então a gente tinha as comprou outro duas truck e coisas. trocou o truck, Compramos outro truck, também daquele jeitinho. bem parceladinho. Lucas Comprei um de carro ser- parcelado do meu pai a 1.000 por mês e dei num outro truck. Tudo que a gente comprou parcelado, né? Mas parece que a gente tem dinheiro às vezes, mas a gente tem uma Não, conversa boa. vocês investiram, né? É tipo assim, pegaram aquele pouco dinheiro que estava ali e tentaram dar o melhor uso para ele. Isso. E deixa eu avançar mais um pouquinho aqui para a gente pegar essa parte. Como é que é? Vocês já falaram da questão de separar a família. Olha, vocês ficam com esse equipamento, com esse ponto aqui, vocês vão e a gente vai para o mundo, porque a gente quer buscar isso aí. Mas como é que a gente faz para trabalhar como sócio, como casal, como dividir tarefas e como a gente segurar para o outro não naufragar, às vezes com a própria cobrança, a pressão e tudo Sim. mais. Pra mim é maravilhoso, né, André? Porque por mim eu fico 24 horas grudado nela, né? Aham. E eu sou o braçal, eu sou ali, eu tenho muita ideia, muita coisa, mas eu falo tudo pra ela. Às vezes ela fala as coisas que as pessoas acham, a Valesca é chato, ou a Valesca cobra muito, mas é que eu passo pra ela. Eu encho a cabeça dela e ela que administra, sabe? Então tu dá as ideias esperando que ela execute. Porque eu sou no modo de falar assim, às vezes pra não ser às vezes mal compreendido, eu digo pra ela, amor, isso, e ela redesenha o que eu falei pra ela e ela... Então quer dizer que tu faz o planejamento e ela executa. Isso. Mas eu que Entendi. dou o ponto final, né? Não, claro. Então, tá certo. É como em qualquer lugar. Não, ele é a cabeça assim mesmo. Compras, preço, E, é mais ele. E pra gente encerrar aqui essa parte, tá? A gente vai conversar de novo adiante, daqui a mais uns anos, quando vocês estiverem maiores, ainda que eu tenho certeza Amém. que vai ser, a gente vai conversar de novo. Eu queria dizer o seguinte, para quem tá começando, então, sem dinheiro, ou que vai se endividar, certamente vai se endividar para fazer isso, ou, enfim, conseguiu uma chance justinha ali para começar e acha que o food truck é o início, né, dessa caminhada para empreender, para uma eventual prosperidade, né, uma realização. Qual é o maior erro que essas pessoas não devem cometer nesse início? Achar que é fácil. Achar que é fácil. Eu acho que se tem... Todo mundo que vê um evento, um trailer vendendo, passa na frente, tem mania de já fazer cálculo. A gente é assim também. Faz o cálculo, olha, eles venderam isso hoje, vendem isso todo dia, dá tanto... Olha, já vamos ganhar mais. Cara, é bom, se tu tem que ser muito resiliente, né? Tem que ter muita força de vontade, mas não é fácil. Na verdade, é mais difícil, né? É bem mais difícil do que fácil. E o conselho de o que fazer? O que fazer? Que conduta, que postura tomar?
a gente sempre agiu como se já tivesse grande, eu acho, né? E o que fazer, pra quem tá começando hoje, é fazer uma coisa de qualidade. E fazer a coisa, não comprar tudo pronto. A gente tem a mesma receita há 10 anos. A cebola caramelizada é a gente que faz, o barbecue, É a a gente maionese. ainda que faz, É né? a gente que faz. O hambúrguer é a gente que faz. E hoje as pessoas querem comprar um hambúrguer pronto, um molho pronto, e às vezes elas querem se comparar com quem faz todo o processo. Porque tu fazer todo o processo, o lanche é outro. Sim, te dá uma identidade, né? Se tu trabalhar com produto de qualidade, ter um bom atendimento, limpeza, cara, não tem como dar Ter errado. postura, né? De A gente atendimento. sempre buscou isso, assim. Atender bem, ter postura, né? Ali atrás, a gente é um casal, né? A gente se dá muito bem, assim. Deus encaminhou nossas vidas, assim. Mas a gente se pega, né? Mas a gente nunca passou para o cliente. Eu nem olho para os cornos dele, mas eu tô ali trabalhando. Boa. Sabe? Então, o profissional... Saber separar aqui também não é fácil, mas eu acho que é uma escolha. Como ontem ainda eu botei aquele vídeo que tu parabenizou a gente, que é não ter plano B, assim. É isso aqui e vai ser isso aqui. Como tu disse, a gente já fez várias outras coisas, mas sempre é tipo assim, vamos fazer para ver o que vai dar. Vamos fazer para ver o que vai dar. Gastamos tempo, A gastamos gente dinheiro. decidiu que... Mas o hambúrguer não. O hambúrguer sempre o hambúrguer é a nossa vida, né? é a nossa A gente vai vida. fazer isso Sempre até morrer, até a o fim gente da nem vida. imagina fazer outra coisa assim. Legal. Gente, eu preciso encerrar aqui, mas eu queria presentear vocês com o meu livro, Obrigada. Food Truck de Sucesso, do Sonho à Realidade, que ensina as pessoas a tomar decisões, a se posicionar, a desenvolver o produto campeão, inclusive matriz de decisão para participar de eventos. Né? Então, isso aí é legal, porque é bem difícil, né? Não muito querem difícil. abrir. Tem gente que quebra no primeiro ano por causa disso. Né? E é importante as pessoas saberem que dá certo, que não é fácil, mas é possível. Sim, muito. Obrigado pela participação de vocês. Obrigada, André. Obrigado a vocês que estão nos gente. assistindo também.